Seja bem-vindo, seja bem-vinda à nossa aula de literatura. Hoje eu vou trazer uma história, como você pode ver, de Natal. Bem, a história não é totalmente de Natal, mas envolve aqui alguns elementos natalinos, sim. No próprio título você já pode perceber: Jack e o Porquinho de Natal. E veja, este livro é um super lançamento. Ele foi lançado aqui no Brasil no dia 12 de outubro de 2021. Tá fresquinho aqui mesmo. E eu já vou te apresentar essa história. Olha que bacana. Mas antes de você conhecer, eu preciso que você abra as asas da imaginação. Abra totalmente para poder entrar nesse universo bastante mágico. Porque você viu quem é a autora deste livro? É a J.K. Rowling. Isso, a autora da saga Harry Potter. E como você viu aqui, temos muitos elementos do Harry Potter que remetem também a essa história, porque a autora é muito criativa. E se você conhece um pouquinho dessa saga, lá, daquele bruxinho, você vai se encantar também com a história do Jack e o Porquinho de Natal, sem dúvida. Mas se você não conhece, não tem problema, porque eu vou te apresentar esse estilo da autora neste livro aqui. E você vai se encantar com certeza. Bem, então a história começa ali numa situação natalina, né? Isso o título já remete. Mas por que Porquinho de Natal? Você já parou para pensar nisso? O que faria ter essa aproximação? É uma história um pouquinho longa e é por isso que eu vou te contar de uma forma bastante resumida. Porque são 320 páginas aqui e a gente não tem tempo para tudo isso. Então você vai conhecer resumidamente este percurso todo aqui do nosso protagonista, o Jack, que foi sendo conduzido pelo Porquinho de Natal. Calma, já estou contando muita coisa antes do tempo. Vamos para a história. Antes eu quero te falar um pouquinho mais dessa autora tão importante. Sim, importante e reconhecida com a saga Harry Potter. Ela tem, claro, outros livros também, outras histórias igualmente importantes e muito reconhecidas por essa escrita extremamente criativa que ela tem e que encanta a todos. Embora alguns de seus livros sejam escritos, como é este o caso, para o público infantil, adultos se encantam também, porque a escrita é contagiante e a gente fica com vontade de saber o que está acontecendo na sequência. Ela conta que este livro demorou anos para ser construído, embora a história estivesse ali na cabeça dela todinha. Então ela reúne elementos da vida dela, de conhecimentos que ela vai adquirindo, de situações que ela vivencia, com outros elementos criativos como só ela consegue fazer. Bom, então, já que você abriu as asas da imaginação, você vai poder entrar neste mundo com Jack e o Porquinho de Natal. Então, eu vou te mostrar aqui, logo no começo da história, para você saber um pouquinho melhor o estilo de escrita. Então, começa com o Poto. Eu vou te apresentar o Poto. Este é o Poto. Este é o Poto. E o Poto é um porquinho que passou por muitas e muitas histórias aí de vida. Ele tinha uns feijõezinhos na barriga que faziam um barulhinho. E o Poto era o porquinho do Jack. Jack adorava brincar com o Poto e Poto era o confidente dele. O tempo todo, Jack chegava em casa e ia conversar com o Poto. Claro que ele falava com o porquinho, né? Mas era só o jeito dele se aconchegar, de pegar ele no
colo e como o porquinho sentia suas lágrimas quando ele estava triste e como sentia a sua vibração quando ele estava feliz. Então, Poto era o melhor amigo do Jack. E esse nome, Poto, é porque quando Jack ganhou o porquinho, ele não sabia falar direito. Em vez de falar o porco, ele conseguia falar só o Poto. E esse ficou o nome do amiguinho. OP, para ficar mais fácil, o Poto. Então, OP era este porquinho aqui. Ele tinha os olhos de botões, porque tinha passado por algumas cirurgias. Porque ele sempre estava por ali, vivendo todas as aventuras ali com o Jack, e caíram os olhos, que precisaram ser recolocados. Então, a mãe de Jack, que era quem fazia as operações no OP, costurou olhos de botão nele. Também teve que lavar muitas vezes, porque ele ficava às vezes com um cheirinho nada agradável. Embora Jack adorasse o cheiro do porquinho, porque esse cheiro trazia todas as lembranças. Tinha um cheiro da mistura do avô com a avó, tinha um cheiro de café quando ele estava por perto, tinha o cheiro até das lágrimas do Jack. Bom, OP já salvou Jack de diversas situações. Por exemplo, quando ele estava na escola e estava morrendo de vergonha de ter que conhecer amigos novos, pessoas diferentes, assim que ele entrou na escola. E logo no primeiro dia eles tinham que levar qualquer brinquedo. Claro que Jack escolheu o Poto. Levou para a escola e apresentou para todo mundo. Contou por que ele se chamava assim, né? E contou a história das cirurgias. E todo mundo achou o máximo a história do OP. E todo mundo ficou amigo de Jack por causa de OP, né? Um porquinho muito especial. Bom, de repente aconteceu uma coisa muito triste lá na família do Jack. Os pais se separaram. E o pai de Jack foi morar em outro lugar. A mãe teve que se mudar para ficar mais perto dos avós. E o OP ajudou Jack em todos esses momentos. Isso foi super importante para ele. Mas e agora? Na escola nova, como ele conseguiria se sair? Pensou em levar o OP. Pensou em levá-lo para a escola já no primeiro dia, mesmo que não tivesse impedido. Mas ele ficou com medo de alguém mexer na mochila dele, ou de ele acabar se perdendo lá pela escola nova, não saber como se virar sozinho. Então, Jack não levou, deixou ele em segurança em casa. Mas lá ele estava super triste, sem saber o que fazer. E não é que naquele mesmo dia tinha uma atividade totalmente diferente na escola? Os alunos mais velhos iam fazer uma leitura para os alunos mais novos da turma do Jack. Jack ficou quietinho no canto dele, não queria muito aparecer para não acabar sendo discriminado pelos colegas. E até que ouviu muitos cochichos por perto e todo mundo estava empolgadíssimo com uma menina que estava chegando e todo mundo queria saber quem é, se ela ia ajudar, se ela ia ler com eles. E era uma menina que era famosa porque ela era ginasta. Então todo mundo queria ser amigo dela, ela era super popular na escola. E não é que a Hannah foi se sentar justamente ao lado do Jack? Ela falou, e não é que você é um aluno novo? Vamos fazer parceria com você. E os dois se deram tão bem, que a Hannah continuou fazendo leituras sempre com o Jack, o que o tornou bastante popular também. Olha, a Hannah foi o OP do Jack nesse momento. Bom, passou-se um tempo e o Jack já não estava mais tendo esses momentos de leitura com a Hannah. Acabaram se afastando um pouco. Mas a Hannah, em certo momento, voltou e contou para ele que estava muito, muito triste, porque os pais dela tinham se separado. E olha que Jack é quem foi o conselheiro dela dessa vez. Ele foi o OP para Hannah.
Isso, porque ele pôde contar a experiência que ele também viveu e disse que ela conseguiria superar isso sim e que ela teria que deixar os pais dela viverem a situação lá muito bem. Bom, eu acho que ele fez muito bem um papel de OP ali também, né? E a situação continuou se desenrolando ali normalmente. E então, certo dia, o Jack ficou com os avós, que moravam ali pertinho mesmo, né? E porque a mãe ia sair, ela ia ter um jantar com alguém. E sabe que isso se repetiu muitas vezes depois. Até que a mãe anunciou pro Jack que estava namorando. E ele conheceu então este homem e até gostou dele, mas ele ficou um pouco incomodado, porque não era o pai dele. Mas o homem era tão bacana. E ele disse também que em uma certa ocasião eles poderiam sair juntos com a filha dele, a Holly. Aliás, eu falei Hannah um tempo atrás, né? Aqui, é Holly o nome dela, desculpa. E ele achou curioso que era o mesmo nome daquela menina ginasta que tinha ajudado ele na escola, mas não deu muita bola. Quando chegou o dia em que eles foram sair juntos, era justamente a mesma Holly, a ginasta que era popular na escola. Só que ela estava tão estranha, nem deu bola pro Jack. Não gostou de nada do que eles estavam fazendo. Ela estava numa típica idade de adolescente chata, disse o pai dela. E não aceitava nada. Era pela situação toda também que ela tinha vivido da separação dos pais, né? Bem, o fato é que o pai de Holly e a mãe de Jack se casaram. E eles começaram a ter que conviver mais vezes. E ela continuava tendo suas chatices de adolescente, o que não era muito bacana. As coisas foram tentando se encaixar e estava muito difícil. Jack já não gostava nem um pouquinho de Holly. Mas o que aconteceu numa noite foi a pior situação ali que ele tinha vivido. Eles estavam arrumando a casa para o Natal, arrumando a árvore, quando a mãe de Jack colocou ali um anjinho feito de rolo de papel higiênico, que o Jack tinha feito quando era muito pequeno, e colocado no topo da árvore. A Holly estava super chateada com a mãe dela, porque tinham se desentendido e quis passar o Natal ali, mas estava reclamando de tudo, inclusive falando que aquele anjinho era a coisa mais feia que ela já tinha visto na vida e que ela odiaria se tivessem colocado alguma coisa que ela fez como criança na árvore. Jack tentou não levar isso em conta, mas a Holly continuou insistindo. E estava ali tanto fuçando na árvore que acabou derrubando tudo. E o cachorro da família acabou comendo o anjinho. O anjinho que eles gostavam tanto. E então a Holly pediu desculpas, mas ela estava meio encabulada. Os avós de Jack, que estavam cuidando dos dois naquele momento, falaram que seria interessante eles saírem para comprar um novo anjinho, e assim fizeram. Foram até uma loja e encontraram um anjinho novinho lá. Jack não gostou nem um pouco. O que ele gostava era do anjinho que ele tinha feito tanto tempo atrás. Mas não deu bola, deixou que comprassem. E no caminho de volta, ele veio se desentendendo com a Holly o tempo inteiro. Ela queria deixar a janela aberta, dizendo que estava enjoada. E era a desculpa dela. Era para provocar o Jack, que estava morrendo de frio. E eles brigaram tanto, discutiram tanto no momento, que Holly fez uma coisa terrível. Ela pegou o poto OP e jogou pela janela. O bichinho se perdeu no meio da neve. E aí, Jack ficou desesperado, porque não sabia mais o que fazer. E agora? O que iria acontecer? Bom, não tinha como parar o carro naquele momento e o avô de Jack teve que ir até um pouco mais para frente. Quando conseguiu por fim estacionar, o avô veio correndo e procurou, mas não conseguiu encontrar. Quando ele voltou para o carro, disse que não tinha mais solução, não tinha o que fazer.
OP estava perdido para sempre. E Jack não quis saber de mais nada. Não parou de chorar um minuto. Chegou em casa e ficou revoltadíssimo. E estava super triste com tudo. Não queria falar com ninguém. Mergulhou na cama e ficou lá emburrado. Não queria sair de lá por nada. E Holly se sentiu muito mal. Dessa vez, se sentiu muito mal mesmo. E aí, não sabia mais o que fazer. Até que, passado um tempo, apareceu Holly e o avô de Jack lá na porta do quarto dele, batendo de leve. O que será que eles tinham para falar pro Jack? E então, Jack se encheu de esperança naquele momento. Holly estava com um pacote de presentes para ele. E o avô disse, ela quer te pedir desculpas, não é? E ela realmente queria. Falou que tinha escolhido para ele, que tinha conseguido. E o avô contou, ela comprou com o próprio dinheiro. E então, aí Jack já se sentiu muito mal, porque viu, ela comprou. Na verdade, ele achou que ela tinha encontrado o OP lá no meio do caminho. Mas não, era um pacote de loja. E de dentro deste pacote, ele escutou aquele barulhinho dos feijõezinhos na barriga. E ali estava um porquinho. Mas não era OP. Era um porquinho muito parecido, que na verdade Jack achou que não tinha nada a ver com outro porco. Não, nada a ver com OP. Completamente diferente. Esse era novo, tinha cheiro de loja até. E ele não gostou, não quis saber. Só que era exatamente igual. E o gesto dela era um gesto bom, queria ajudar. Mas ele jogou esse porquinho na parede, tentou tirar sua cabeça, pisou nele e voltou a chorar emburrado. Prometeu a si mesmo que quando todos fossem dormir em casa, ele poderia sair e voltar lá no meio da neve para procurar o OP, que estava ali, perdido em algum canto. Bom, e o porquinho ficou ali, jogado, e olha que o avô pediu para ele que considerasse que ele era um porquinho muito especial, porque ele era um substituto, ele era um porquinho de Natal, porque ele chegou na véspera da noite de Natal. Então, por favor, considere isso. Mas ele, mesmo assim, Jack não quis saber. E ficou esperando que a mãe dele chegasse do trabalho ou que alguém permitisse que ele saísse de novo à rua para procurar o porquinho dele, o Poto. Bem, isso não aconteceu. Mas quando estava anoitecendo, Jack escutou umas vozezinhas vindo no seu quarto. E ele achou que tinha alguém conversando, tentou olhar, achou que fossem seus avós, ou ainda que fosse a Holly, mas nada. Quando ele viu, ficou assombrado. Todas as coisas do seu quarto tinham olhinhos e pequenas bocas e estavam conversando entre elas. Mas quem mais tagarelava era o porquinho de Natal. O porquinho de Natal estava ali falando que iria ajudá-lo. Iria ajudá-lo como? E então Jack tomou coragem e foi conversar. Mas você fala? Ao que o porquinho de Natal respondeu: falo e não gosto nem um pouco do que você fez comigo. Tô todo machucado, você tentou arrancar minha cabeça, você pisou em mim. Um pouquinho mais de respeito, né? Eu mereço. Jack ficou um pouco envergonhado, mas disse que não gostava muito dele, porque ele era um substituto. Mas o porquinho de Natal disse que tinha uma solução. Ele sabia como fazer para ajudá-lo. Contou então do milagre da noite de Natal, que é quando todas as coisas, objetos, ganham vida, mas só por uma noite. É o milagre da noite de Natal. E eles poderiam ajudá-lo, ele poderia recuperar o porquinho, o OP. E Jack ficou um pouco desconfiado, mas como isso pode ser feito? Por se ele está lá no meio da neve, meu avô não encontrou, o que vai acontecer? Então, o porquinho de Natal explicou tudo pro Jack. Na verdade, ele estava perdido.
e ele devia ter ido para a Terra das Coisas Perdidas. E mostrou um mapa da Terra das Coisas Perdidas. Era um mapa completamente diferente, com os lugares que eles nunca tinham visto. E como se guiar por esse mapa? Como procurar? Eles não sabiam. Mas aí tinham coisas terríveis a serem descobertas lá. Mas primeiro, eles precisariam de coragem. E Jack tinha de sobra. Então, eles precisariam se perder para poder ir para a Terra das Coisas Perdidas. Não tinha outro jeito. Mas para se perder é muito difícil. Tinha que não saber onde está. E Jack conhecia todos os cantos da casa, ia ser difícil. Bom, o porquinho de Natal ajudou e Jack assumiu o tamanho do porquinho. Ficou pequeno para parecer ser um objeto, um brinquedo que pudesse ser perdido. E eles foram andando por ali até que conseguiram, de fato, em alguma fresta, em que, quando o porquinho perguntou, nossa, e como faremos para chegar até a sala? E Jack falou, não sei, eu tô perdido. Ao que falou essas palavras, estou perdido, ele de fato apareceu na Terra das Coisas Perdidas. E o porquinho de Natal caiu logo na sequência lá atrás. Mas e agora? Como se guiar? Como é que eles poderiam entrar? Quando eles chegaram na parte de extraviada, que é onde as coisas que foram perdidas ficam lá temporariamente. E eles estavam sem saber, precisavam de um bilhete de passagem. E lá todas as coisas tinham olhinhos e todas as coisas estavam atentas falando. Algumas dessas coisas tinham um chapéu preto, porque eram os guardiões do local. E aí eles entenderam que quem era o comandante da Terra das Coisas Perdidas era o perdedor. O perdedor é quem estava lá para garantir de cuidar de todas as coisas perdidas. E se essas coisas não fossem encontradas, ele as devorava, todas elas. Então as coisas todas temiam o perdedor e tinham os seus guardiões. Mas cada coisa tinha que ir para o lugar certo. Lá em Extraviada, as coisas tinham um tempo de permanência. Elas poderiam ficar ali por algumas horas apenas. Depois tinham que tomar seu destino. Porque se elas ficassem ali em Extraviada e os seus donos encontrassem, elas nem precisariam ir para a Terra das Coisas Perdidas. Mas as outras coisas, infelizmente, teriam que ir. E então reconheceram 3 portas. Não sabiam para qual eles iam. Todos os objetos eram encaminhados. E Jack precisou inventar que ele era um boneco articulado, que se chamava o Menino Pijama. E ele teve que repetir isso várias vezes, essa história, que foi o porquinho de Natal quem criou. Para não ser reconhecido, humanos não tinham permissão para ir para aquele mundo. E então eles foram direcionados para uma daquelas portas. E aí precisaram entender como as coisas funcionavam. Essa porta para onde eles foram era a porta de Descartável. E na cidade de Descartável ficavam as coisas que já não tinham mais muita importância, não. E Jack ficou decepcionado, porque lá com certeza não estaria OP. Ele não é descartável. Não, porque ele não seria esquecido. Jack estava lá por ele, inclusive. Então, eles até tiveram que se esconder por lá quando de repente soou um alarme. E disseram que tinha alguém que estava lá e que não deveria. E eles precisaram fugir. Clandestinamente, eles entraram então ali numa carroça que estava indo para outra cidade. Porque eles não poderiam parar na Terra do Refúgio. A Terra do Refúgio era para onde iam as coisas que ninguém queria mais mesmo e que também não serviam para nada. Lá, OP não poderia estar. E nem eles, porque senão o perdedor, passando a noite de Natal, iria lá pegá-los. Então, eles conseguiram uma passagem para um outro lugar, na outra porta, de Alguém Se Importa.
Sim, pra lá vão as coisas que são perdidas, mas que as pessoas estão procurando, porque são coisas importantes para essas pessoas. Lá tinha, por exemplo, a agenda, que é uma agenda que tinha muitos contatos e por isso se achava super importante. E tinha o poema. Poema era uma folha de papel que falava tudo rimado e que ajudou os dois a saírem dali quando foram descobertos também. Eles precisavam ir para outro lugar. Bom, tinha o Refúgio dos Esquecidos, tem lugar de Alguém Se Importa e tem Descartável. E OP não poderia estar em nenhum desses lugares. Então, que eles descobriram que existia uma cidade chamada Cidade dos Saudosos. Pronto, Jack teve certeza de que o OP estaria lá, na Cidade dos Saudosos. Eles precisavam de ajuda e foi lá que eles conheceram a bússola. A bússola é quem estava dando o direcionamento para eles, para dizer para onde eles poderiam ir, como eles deveriam fazer. Por isso, eles tiveram que passar pelo Refúgio dos Esquecidos e era um lugar tenebroso, difícil. Então, eles tiveram que passar pelos maus hábitos. Os maus hábitos eram terríveis. Eles tiveram que desviar de cusparadas, de criaturinhas com o dedo no nariz, tirando meleca. Eram maus hábitos terríveis. Inclusive, encontraram por lá a mão da Holly. A que jogou o OP para fora do carro. Olha, ainda bem que as pessoas perdem alguns desses maus hábitos, né? Bem, então eles conseguiram finalmente chegar à Cidade dos Saudosos. Lá na Cidade dos Saudosos eles conheceram muitos sentimentos muito bonitos. Como, por exemplo, a esperança. A esperança contou que ela realmente estava perdida lá, porque a dona dela, uma mulher, tentou lutar contra as injustiças, mas ela foi presa injustamente e estava lá há muito tempo e ela já estava perdendo a esperança de ser solta e de ter justiça. Mas ela disse que tinha tanta gente ajudando que ela achava que ela seria recuperada, que logo poderia voltar para a dona dela, assim como outros sentimentos que ali estavam também. Mas a esperança grudou ali no porquinho de Natal e no Jack para poder levar até o OP. E encontraram. Sim, ele estava na Ilha dos Amados. Mas olha o que tinha acontecido com o OP lá. O OP tinha sido atropelado. E o avô de Jack viu tudo o que aconteceu. Viu ele ser atropelado. E o que resta dele lá no mundo real, são alguns feijõezinhos espalhados e uns pedacinhos de pano sujo só. Então não tinha mais jeito. E nesse momento, Jack olhou para trás e não viu mais o porquinho de Natal. Não viu. E agora restou para ele saber uma coisa. O que aconteceu se não tem mais o porquinho de Natal? Bom, o que aconteceu é que o porquinho de Natal tinha se sacrificado. Ele sabia que isso ia acontecer. Que no momento em que Jack encontrasse o OP e tentasse recuperá-lo, mesmo naquelas situações, ele não poderia mais sair dali, da terra das coisas perdidas. Foi aí que eles encontraram um amigo famoso. Porque Jack estava agora determinado a salvar o porquinho de Natal, por quem ele já tinha criado um afeto muito grande. E agora, é muito importante saber, a gente está numa noite especial onde milagres acontecem. E aí, o que será que vai acontecer? Jack vai atrás do porquinho de Natal, ele vai tentar resgatar o OP. O que você acha? E quem é esse amigo famoso?
Eu vou te deixar um convite para pensar um pouquinho sobre tudo isso. E a gente pode falar um pouco mais sobre essa história. Você conheceu um pouquinho desse universo lindo da história do porquinho de Natal. Vale a pena conhecer o resto. Então, eu deixo a sua imaginação te guiar e a gente se encontra numa próxima história. Até lá!